Olá, amigos e amigas, mais um vídeo, mais uma historinha para a gente contar, para a gente refletir. Hoje nós vamos falar sobre a paz na família. Trouxemos um texto bem interessante para que a gente possa lê-lo e analisar um pouco sobre ele. Diz assim o texto: ela estava muito cansada, todo dia era a mesma coisa. Ela se via puxada para 10 direções diferentes. Eram os filhos, as roupas para lavar, compras no supermercado, prazos para cumprir, amigos pedindo conselhos, e-mails necessitando respostas, o celular que não parava de tocar. Ela se sentia abatida, exausta, cansada além da conta. Ele estava irritado. O dia fora difícil no trabalho, com homens e mulheres cujas vidas estavam desmoronando. Depois de uma hora presa no trânsito, chega à sua casa, encontra os filhos querendo sua atenção, o que é natural. Havia também uma lista de pacientes para quem precisava telefonar, além de uma pilha de contas para pagar. Coisas normais, corriqueiras, na vida de todos nós. Nas primeiras horas da noite, ambos, esposa e esposo, se esforçaram para não gritar, tentando controlar os nervos que estavam em frangalhos. Estavam em desequilíbrio. Desequilíbrio provocado pelas dificuldades normais e naturais do nosso dia a dia. Realmente uma casa dá trabalho. O trabalho em si, profissional, ele também exige de nós. Mas aí que está exatamente o grande trunfo na nossa vida. Sabermos passar por isso, sem que nós nos desequilibremos. Essa é a grande prova. Continua a historinha. De repente, alguma coisa insignificante acelerou o processo de descontrole. As vozes de ambos se elevaram diante da intensidade da discussão. Sem querer, estavam trocando palavras que não desejavam pronunciar. Assuntos que nem eram relevantes foram trazidos à baila. Mágoas passadas foram revividas. Mágoas guardadas, mas nunca perdoadas. Uma simples discussão se transformou num debate acalorado. Porque na realidade são assim mesmo que começam as discussões, né? Por coisas banais. Que são aqueles momentos justamente em que mais precisamos contar com a prece, com as orações, para que a gente não se deixe levar, então, pelo desânimo, pelo combate, pelo debate, pelo nervosismo, pelo desequilíbrio. E ali, naquele momento, o que se via era um profundo desequilíbrio. Quando estavam já aos gritos, ouviram a porta do quarto abrir-se. Lentamente, silenciosamente. Uma mãozinha se esgueirou pela fresta e colocou alguma coisa na porta. Imediatamente, a mãozinha sumiu e a porta foi fechada. Curioso, o pai se levantou para ver o que era. E preso na porta, com uma fita adesiva, havia um pequeno coração de papel pintado de vermelho com os seguintes dizeres: eu amo a mamãe, eu amo o papai. Antônio, o filho de 8 anos, estava fazendo sua parte em prol da paz na família. Lágrimas de vergonha molharam o rosto de ambos. Marido e mulher se entreolharam, arrependidos por terem permitido que as suas emoções extrapolassem e prejudicassem e desequilibrassem o seu lar. De repente, nem lembravam mais sobre o que estavam discutindo.
quando o pequenino Antônio colocou um coração de papel na porta do quarto. Isso acontece muito frequentemente. Iniciamos uma discussão, ela ultrapassa, né, o permitido, ultrapassa o razoável, e depois, quando a gente refreia, então, o nervosismo, a gente nem se lembra mais como começou tudo aquilo. Mas eles resolveram deixar o papel colado ali como um lembrete para os dias futuros. As crianças têm a capacidade de apresentar soluções simples para problemas graves, enquanto os adultos pensam em falar, dizer, justificar muito para tentar encontrar um clima de paz. As crianças apenas o fazem com um gesto, e o gesto daquela criança foi de paz. Talvez seja esta a razão pela qual Jesus, ao se referir às crianças, ensinou que o reino é dos que a elas se assemelham. Porque o verdadeiro sentido não é dizer que o reino dos céus são para as crianças, mas sim para aqueles que se assemelham no seu modo de agir às crianças, com sinceridade, até com inocência. Muito temos a aprender com as crianças, em termos de resolver desentendimentos, não guardando mágoas e aprendendo a semear paz. Não se resolvem problemas em clima de guerra, nem se chega a acordo quando todos gritam e ninguém escuta. O ideal, quando o estresse toma conta de nós, é dar tempo ao tempo, para que nós mesmos possamos, então, com esse pequeno tempo, com esse pequeno intervalo, encontremos o equilíbrio. Buscar-se um lugar tranquilo, perguntar-se o porquê de tanto cansaço, ansiedade, nervosismo. Afinal de contas, basta olharmos de lado para a gente observar que todos têm também as mesmas condições. Se a dificuldade é o excesso de trabalho, que a gente aprenda a administrar as horas. Não queiramos fazer tudo de uma vez só. Podemos deixar para um pouco depois determinadas coisas. Vamos priorizar as coisas que são prioritárias. Se o problema é a saúde debilitada, dediquemo-nos a melhorar as disposições físicas. Se o problema é o acúmulo de compromissos, paremos e reavaliemos nossos valores e nossos ideais. Realmente nós temos um limite. E se ultrapassarmos esse limite, o desequilíbrio certamente vem. O que desejamos? Devemos nos perguntar. O que desejamos, afinal, para as nossas vidas? Se desejamos um clima de paz, a nossa prioridade deverá ser viver em plenitude. O que significa organizar horários, as tarefas, os nossos compromissos. E deixando sempre um tempo longo para os exercícios da ternura, para exercitar o amor, que necessita ser bem cuidado todos os dias. Claro que conselhos, receitas são fáceis de serem passadas, mas elas estão aí exatamente para isso, para serem passadas. Não é fácil a mudança, sabemos disso, mas é possível. Então que nós possamos pegar então as receitas, os conselhos que nos são passados e que nós sabemos que são corretos, e a gente lute tenazmente para colocá-lo em prática, para que nós efetivamente tenhamos paz dentro do nosso lar, para que a gente retorne para as nossas casas com alegria, porque lá os nossos familiares nos esperam, para que nós possamos nos harmonizar, conversar. Afinal de contas, nós temos responsabilidades, e essas responsabilidades que temos são todas possíveis de serem cumpridas. Pensemos nisso. Agradeço mais uma vez.
que possam fazer comentários no vídeo, se for possível. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.